Se você tem filhos, sobrinhos, irmãos pequenos ou qualquer outra criança ao redor, sabe que quando elas voltam para a escola, voltam também para casa cheias de algumas pequenas doenças. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha aqui para a gente entender um pouquinho dessas doenças dermatológicas da infância que tanto acometem as crianças. Início de aula, começo de ano, os pais ficam loucos procurando material escolar, tentando entender o que a criança quer fazer, buscando atividade. Quando voltam para a escola, que Deus nos perdoe, mas é até um alívio. Brincadeiras à parte, mas a gente sabe que é uma fase importante da educação, é uma fase importante da formação, e não só da formação escolar, mas também da formação imunológica da criança. Quando a criança se expõe a outras crianças, quando a criança brinca, fica junto com outras crianças, é uma fase importante do sistema imunológico dessa criança, porque é quando nós todos começamos a adquirir anticorpos contra as diversas doenças que existem por aí. E existem algumas doenças de pele provocadas por fungos, bactérias, vírus, etc., que são mais comuns na faixa etária pediátrica. E quando a criança volta para a escola, ela vem para casa normalmente depois de alguns dias ou de algumas semanas, às vezes apresentando alguma doencinha de pele diferente, porque entrou em contato com outras crianças, com novas crianças, e o seu sistema imunológico não estava muito preparado para isso. E quais são essas doenças? Normalmente essas doenças infecciosas, a gente pode dividi-las de acordo com o agente infeccioso que vai causar essas doenças. Então nós temos doenças virais provocadas por vírus, nós temos doenças bacterianas, nós temos doenças fúngicas provocadas por fungos e nós temos as infestações, que normalmente são provocadas por pequenos insetos, como o piolho, que é a peticulose, que a gente já vai entender. Vamos começar falando dessas doenças ordem por ordem. Vamos começar com os vírus. Existem algumas doenças virais muito clássicas da infância e se você tem filho ou alguma criança próxima já deve ter visto, ou se você já teve, o chamado molusco contagioso. O molusco contagioso é uma doença que provoca pequenas bolinhas, que nós chamamos de pápulas, da mesma cor da pele, que pode acometer várias áreas do corpo, como braços, tronco. Elas são bolinhas que, se você olhar bem no detalhe, no topo dessa bolinha, ela possui uma umbilicação, ou seja, parece um umbigo, parece uma leve depressãozinha. E todas essas lesões, elas são altamente contagiosas, por isso o nome, molusco contagioso. Não é uma doença grave, ela exige tratamento, precisa ser retirada em consultório médico para que essas bolinhas, em primeiro lugar, não auto-inoculem na criança, para a criança não ficar se disseminando a doença para ela mesma e nem para outras crianças. Então, se você tem alguma criança aí com bolinhas pelo corpo, é muito importante dar uma verificada com um dermatologista. Em segundo lugar, nós temos aí doenças clássicas bacterianas, dos chamados de impetigos. O impetigo é uma doença provocada por cepas de Staphylococcus e Streptococcus, que são bactérias específicas da pele, e que podem gerar crostas, aquelas placas com crosta de pus ou aquela crosta amareladinha que vai pipocando pela criança. É uma coisa muito rápida, às vezes de um dia para o outro você observa que a criança fica com uma crosta, com uma placa, às vezes ela fala que dói, às vezes fala que coça. De uma maneira geral, os impetigos eles não são graves, mas existem duas formas. Existe o impetigo crostoso, que forma essa crostinha, e o bolhoso, que forma uma bolha. Às vezes a criança fica com bolhas em áreas pelo corpo, às vezes ela fala que dói um pouquinho, às vezes coça, e também é extremamente contagioso. Uma criança pode passar para outra. O tratamento é relativamente simples, com alguns antibióticos específicos, nada que seja de grande gravidade, mas também precisa ser tratado. Uma outra doença bastante comum das crianças é a micose do couro cabeludo, que nós chamamos de tinea capitis. A tinea capitis é uma doença também fúngica e, dependendo do tipo de lesão, ela pode provocar infestação em outras crianças. Então, se a sua criança possui uma área de falha do couro cabeludo, às vezes que coça, com uma certa descamação, é importante procurar um médico dermatologista para saber se, inclusive, essa criança precisa ser afastada do convívio escolar para não contaminar outras crianças. E por último, mais ou menos importante, nós temos as infestações, como por exemplo o piolho, que é chamado de pediculose,
e a sarna humana, que é chamada de escabiose. A pediculose acho que todo mundo conhece, né? São os piolinhos, o Pediculus capitis, ou a lêndia, que é o ovo do piolho, ela pode ser observada no cabelo, e a escabiose, que é um ácaro humano, ele normalmente se manifesta com muita coceira pelo corpo, áreas de dobras, enfim. Então, se a sua criança foi para a escola e voltou, começou a apresentar alguma alteração de pele, não deixe de procurar um médico dermatologista para a gente poder tratar a criança e impedir que a sua criança também contamine e infecte outras crianças. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima!